Dentro da nossa temática, a valorização da vida, a gente não poderia encerrar melhor o nosso primeiro período de seminário sem falar das mulheres, com o tema A Força das Rosas, tentando tratar um pouquinho a respeito do papel e a força da mulher e sua importância na valorização da vida. Para tanto, nós convidamos aqui a nossa querida irmã Maria Nazaré Marques. Ela é educadora espírita na Federação Espírita do Estado de São Paulo e centros coligados. Muito obrigado, Maria. Cadê o seu aparelhinho esse? Isso, pode ficar no meio para a câmera pegar. Okay. Bom dia a todos e todas, né? E todes, como está se falando hoje atualmente, né? Senão a gente não é politicamente correto. Que seja realmente uma manhã gloriosa para todos nós. Eu agradeço o convite dos amigos da AME de Osasco, da AME São Paulo, e aqui de todos vocês, o semeador, que nos receberam tão bem. O meu papel hoje aqui é falar um pouquinho sobre as rosas, que somos nós. Alguém já viu rosa sem espinho? Alguém conhece? Ninguém conhece? Existem rosas sem espinhos. São muito difíceis de serem encontradas, são espécimes raros, e existem rosas sem espinhos. Mas, na maioria das vezes, os espinhos estão nas rosas. Porque os espinhos eles servem para defender as rosas de prováveis predadores. Bem, eu não sei se nós já somos esses espécimes sem espinhos, ou se a gente ainda utiliza os espinhos para a vida. Vamos aprender um pouquinho sobre isso. Dentro da nossa fala, e eu peço a Jesus que nos abençoe, que a doutora Marlene Nobre nos guie, ela que é essa pessoa tão especial sobre a qual nós aprendemos hoje, valorizando a vida em todo o seu contínuo, nós aprendemos que a mulher tem um papel fundamental. É a mulher que tem o papel de trazer a vida através de si mesma. Nenhum papel na vida é tão importante como este. Nenhum papel na vida de nenhum de nós. Estamos aqui porque alguém nos recebeu um dia, alguém nos acolheu. Quando nos foi sugerido o tema, eu fiquei pensando nisso. O quanto nós sabemos da nossa mãe, aquela que nos acolheu, mesmo que ela não tenha continuado conosco. O quanto nós sabemos da mãe das nossas mães, do esforço dessas mães, o quanto nós sabemos das mulheres da nossa vida. Então, eu começo com essa pergunta para nós. O que nós entendemos dessas mulheres que estão ao nosso redor? Que papel elas representam para nós? E o que nós entendemos com o nosso papel em relação às outras pessoas? Nós que somos mulheres, nós que estamos mulheres, mas nós que somos e estamos também no papel de homens, mas que futuramente poderemos vir a reencarnar, se já não fizemos outras vezes, no papel feminino. E o que nós entendemos disso? Qual a importância delas na sua vida? Qual a importância para você, de você como mulher? Já se perguntou sobre isso? Sabe o significado desta palavra? Sabe o significado desta palavra para a espiritualidade? Hoje nós falamos do nosso lar. No nosso lar tem uma fala muito interessante da dona Laura, quando ela está próxima da sua reencarnação. Quem já leu o livro sabe que ela é parte fundamental da história, que ela nos diz que a maioria das mulheres não aprenderam a ser mães, nem educadoras e nem amigas. Isso é muito fácil de entender. Ao longo dos tempos, ao longo de todos os tempos, nós aprendemos a ser amantes. Nós aprendemos a ser as mulheres que estávamos à disposição dos homens. Nós aprendemos que existiam dois tipos de mulheres ao longo da nossa história, praticamente toda ela. As mulheres fáceis, ou aquelas que os homens poderiam se debruçar, aquelas mulheres que não eram mais que animálias. E existiam as outras, aquelas que os homens escolhiam para casar. Talvez algumas pessoas aqui da nossa geração,
ou até os anteriores, passaram por esse perfil. Se você fizer tal coisa, se você sair com essa pessoa, você não será digna de casar. E o preconceito estava instalado. E aquela outra que hesitava muitas vezes em ter um relacionamento, porque ela sabia que se ela ficasse marcada na rua, no bairro, na cidade que ela morava, ela também destoaria do papel que lhe era destinado naturalmente, o papel da mulher, da esposa, da dona de casa. E nós, mulheres, todas nós, passamos por essas dificuldades. E a mulher moderna de hoje, com toda a liberdade que ela tem, ela também enfrenta essas dificuldades. Ela enfrenta as mesmas dificuldades. Porque a liberdade, ela chegou, mas ela não libertou a mulher que existe dentro de cada uma de nós. Dentro de nós ainda existem os preconceitos em relação às próprias mulheres. Quantas vezes nós temos dificuldade de aceitar uma mulher que teve vários relacionamentos, vários filhos com vários parceiros diferentes, e ainda que nós não externemos, a gente critica e faz uma avaliação pejorativa dessa pessoa, como se aparentemente somente as mulheres em casamentos bem construídos, bem realizados, é que pudessem ser mães, que as outras não têm dignidade para isso. Então nós vamos falar dessas rosas, com seus profundos espinhos entranhados no seu corpo. Rosas que trazem para dentro de nós a concepção de que essa mulher existe para ser livre, mas que essa liberdade, obviamente, vem com a responsabilidade do dever cumprido. E aí está o equilíbrio que foi falado tanto hoje, o equilíbrio de saber quem somos, onde estamos e como agir. Então, pense em você, como mulher. Qual é o papel que você representa na vida do seu parceiro? Qual é o papel que esse parceiro representa na sua vida? Como é que você estabelece a relação afetuosa com você? Como é que você, parceiro, e eu estou vendo muitos poucos hoje aqui, trabalha com a sua parceira? Que tipo de relacionamento você tem com ela? Como é que você enxerga? Porque quando falamos das mulheres como representante do sexo frágil, esquecemos que é esse sexo frágil que traz a vida forte para a vida física. São poucos os homens que entendem essa parceria. Ainda que nós sejamos cultos, educados, tenhamos os nossos compromissos materiais bem definidos, dentro do lar as dificuldades se estabelecem ainda quase nos mesmos parâmetros das nossas avós. A mulher cuida da casa, cuida dos filhos, o homem vai, às vezes, lentamente fazendo uma coisa ou outra, são poucos os que de fato participam, e a mulher continua sobrecarregada, com dificuldades muito enormes para poder driblar as cobranças que lhe são feitas. Por isso, as rosas estão muito bem conceituadas no papel que elas exercem como tendo espinho. Na questão 817, existe uma questão do Livro dos Espíritos que diz: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? O que vocês acham? Quem acha que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens? Só vocês e as outras. Até os espíritos levantaram a mão aqui, e as mulheres não levantaram as mãos? Pelo amor de Deus, hein? Vou perguntar de novo. O homem e a mulher são iguais perante a Deus e têm os mesmos direitos? Quero ver. Graças a Deus, Oxalá. Óbvio. A resposta dos benfeitores. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal, a faculdade de progredir? Ora, se ele deu a mesma condição, estar no papel masculino ou estar no papel feminino, não muda absolutamente nada, aparentemente. Mas muda de outras maneiras. As funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas aos homens? Outra pergunta, e aí? O que vocês acham? Tem ou não tem? Ela falou que não. Tem ou não tem? 1, 2, 3. Tem ou não tem? Não tem? A maioria achou que não tem, porque não levantou a mão. Se não levantou a mão, isso aqui não dá para ficar na coluna do meio. Ou tem ou não tem? Aí a gente pergunta para vocês. Vocês não estão respondendo porque não sabem, porque é uma questão do Livro dos Espíritos, ou porque têm dúvidas do papel que vocês têm? Pergunta para pensar. Olha a resposta. Sim,
e até maior, é ela que lhe dá as primeiras noções da vida. Então, a mulher tem, sim, as mesmas condições, de exercer o amor, de cumprir com seus deveres, porém, as funções são diferentes. As funções do homem são diferentes das funções da mulher, o que é diferente de profissão, o que é diferente de exercer cargos. A gente, às vezes, confunde as coisas. As funções femininas e as funções masculinas são bem definidas justamente por essa condição diferente que a mulher tem, que é toda geneticamente preparada para conceber. Então, a mulher, por isso que eles afirmam com tanta clareza, tem, sim, um papel a mais. É ela que aceita e assimila a gestação desde os seus primeiros momentos. O parceiro, claro que ele está presente, ele contribui, mas é a mulher que é entregue a tarefa maior da educação. Por isso, ela hoje, independente da sua condição financeira, é cobrada a esta mulher as condições de educação dos seus filhos. Porque ela tem isso inato nela. Vamos lembrar da maior figura que nós conhecemos na Terra, Jesus. Jesus, governador planetário, espírito crístico, espírito que detém todas as potencialidades. Para encarnar na Terra, ele necessitou de uma mulher. Ele necessitou de uma mulher. E é a Maria que o anjo Gabriel vai convidar para que ela receba em seu ventre esse espírito. E ela diz, sim, eis aqui a serva do Senhor, que se faça a sua vontade. Em Maria nós temos o protótipo da mulher que conhece as suas funções, que entende o papel delineado pelo Criador para que ela seja, aí sim, agente desta vida que está chegando. Maria não titubeia. Maria não diz por quê, quando, como, quem será. Ela aceita. E nós, encarnadas, a nós também é feito um convite cada vez que nós temos condições de ter uma gestação. Você aceita, você pode, você quer, sendo que no nosso caso, como nós temos tarefas mais definidas em relação a espíritos necessitados do nosso apoio, nós já estabelecemos isso muito antes que nós próprios reencarnássemos, com nossos parceiros e até com os futuros filhos. Diz Emmanuel que naturalmente são os filhos que virão lá na frente, que aproximam o homem e a mulher para que eles se apaixonem e aí eles tenham a chance de juntos trazer essa vida para cá. Então, quando eles nos dizem, sim, até maior, é ela que lhe dá as primeiras noções da vida, nós temos que estar convictas de que o nosso papel é fundamental na criação da vida física, que é o que nos compete enquanto parceiras de Deus. Nós somos parceiras da criação divina. Já pensaram sobre isso? Nós somos parceiras da criação divina, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa que nós aprendamos nos bancos escolares, tenhamos PhD, não. É algo muito maior que isso. Nós somos parceiras da vida. E quando nos é solicitado esse convite, nós podemos aceitar ou não aceitar, como muitos sabemos que isso acontece. Mas quando nós aceitamos, como Maria o fez, nós somos agraciadas por um título que nunca deixa de existir em nossas vidas, a de mãe. Nós podemos trocar de parceiro, nós podemos não ser mães casadas, ser as atuais mães solos, como se fala. Nós podemos ter vários parceiros, mas o título materno, quando nós aceitamos a maternidade, jamais nos é retirado. Porque ser mãe é uma escolha que nós fazemos, e uma escolha de responsabilidades. O corpo não é mais que uma forma tomada por empréstimo. A essência da vida é o espírito, e desse ponto de vista, o homem e a mulher são favorecidos por iguais. Eu trouxe essa fala de Leon Denis no livro Invisível, e o Leon Denis tem um capítulo, o capítulo 7 desse livro, fala da mulher e o espiritismo, ou o espiritismo e a mulher. E ele traça um roteiro mostrando como as mulheres, ao longo de várias etapas, elas foram vilipendiadas, especialmente na parte da mediunidade. Ele diz que as mulheres foram tratadas como bruxas, foram queimadas,
desapareceram praticamente na Idade Média, mas elas sempre estiveram ativas. E ele está falando daquela mulher que já tem uma condição intelectual e uma condição mediúnica de trazer informações espirituais. Mas ele faz um traçado, ele traça desde a idade dos celtas a importância da mulher, na época da Grécia. Então ele faz um belíssimo apanhado que eu convido vocês a estudarem. E Leon Denis nos fala da importância desta mulher em todos os tempos e como ela praticamente deixou de ser aproveitada justamente nos últimos séculos por causa da igreja, da maneira como a igreja conceituou o pecado original, e por isso elas eram tratadas diferentemente, daquela mulher que podia casar e daquela mulher que era tida como a outra, como nós aprendemos ao longo dos tempos. Ele falou que isso partiu do princípio de que a mulher, por ter uma capacidade maior de doação, ela acabava sendo aquela mais prejudicada quando a mediunidade lhe aflorava. E aí ele diz que o espiritismo vai fazer uma mudança. É pelo espiritismo que ela se reergue novamente. Então ele fala que o papel do espiritismo na vida da mulher, especialmente a mulher ativa espiritualmente, é um papel diferenciado, porque retira a mulher daquela situação de abuso que ela vivia para colocá-la de novo frente a frente. E ele diz ainda mais, que é a esta mulher que trabalha, que exerce a sua mediunidade, que é espiritualmente favorecida com mais capacidade, justamente pelo papel materno que ela já carrega, que lhe é conferida essa oportunidade de trabalho diferentemente do homem. Se nós pensarmos na codificação, quem foram as pessoas que coadjuvaram a codificação? Todas, a maioria delas foram mulheres e jovens. Jovens de 14, 17 anos. E elas fizeram um papel grandioso que o próprio Kardec reconhece como um papel feminino muito importante na tarefa da codificação. E aí o Leon Denis nos explica que elas tinham uma sensibilidade maior e, por conta dessa sensibilidade, foram elas a que os espíritos escolheram para trazer essa tarefa. As mulheres de hoje, como são? Lutadoras, se esforçam para viver as suas vidas. Foi feito um levantamento durante o Covid. As mulheres, não a família, as mulheres em si, tiveram 170 horas a mais de trabalho nas suas vidas diárias, por conta que elas cuidavam do seu trabalho material e também elas cuidavam da família. Eu trouxe essa foto para demonstrar como é que era o caos de uma mulher que trabalhava, que tinha que ficar com os filhos e, ao mesmo tempo, dar conta da casa. Uma loucura. Só que essa loucura, quando ela saía para o trabalho, diminuía um pouquinho. No momento que ela ficou 2 anos trancada em casa, muitas tiveram dificuldades emotivas após isso. Mas por que a esta mulher e não ao seu parceiro? Foram poucos os parceiros que se dedicaram ao convívio 24 horas com seus filhos, como a mulher tinha que fazer. Muitas dessas moças e muitos desses homens, hoje, estão passando por tratamentos psicológicos severos por conta da dificuldade que tiveram. Casamentos foram desfeitos nessa época. Porque aquela exigência que a mulher vivenciava todos os dias e que não era percebida pelo seu parceiro, ficou muito patente. E nem todos eles conseguiram ajudar da forma como deveria. Alguns se superaram. Alguns até demonstraram muito mais carinho pela prole durante esse período, e foram muito poucos, do que as mulheres. Mas era a elas que cabia a tarefa de arrumar a casa, de cuidar dos filhos e fazer todas as coisas. Qual a força que esse ser carrega e descarrega na vida que nos une? Qual é esta força que esta mulher tem de valorizar a vida no seu entorno, de cuidar dos seus avós, cuidar dos seus parentes, de também dignificar a vida daqueles que estão como seus vizinhos, como seus amigos? Tenho estado em casa de pessoas através do trabalho que eu faço, que é da saúde, e eu tenho visitado todo tipo de lar. E onde nós vemos uma mulher, o lar está organizado. O lar, de alguma forma, está ali, enaltecido pelo convívio dela, pela oportunidade dela estar presente, seja ela de que idade for. É a avózinha que cuida dos filhos e dos netos, é a irmã que acaba cuidando dos irmãozinhos quando eles vão para a escola, é aquela pessoa que dedica-se diariamente ao cuidado dos seus, preocupada com o horário que o pai ou o marido chegará. Muitas são jovens meninas que ficam em casa cuidando dos próprios irmãos, que têm a responsabilidade também de estudar, mas que não conseguem fazer essas coisas, porque serem muito jovens. E dependem daquele pai que está na rua trabalhando. Outras são mães, que ficam o dia inteiro fora de casa e, ao chegar à noite em casa,
às vezes, um trabalho pesadíssimo, como diaristas, como pessoas que fazem trabalho simples, também têm que ajudar os seus filhos. Tenho estado também na Fundação Casa, que é uma fundação que cuida dos jovens infratores. E todas as vezes que nós encontramos esses jovens, eles falam das suas mães. São sempre as mães que os visitam. Raramente os pais o fazem. São as mães que procuram estar perto, são as mães que os buscam, são as mães que intercedem por eles junto aos juízes. Então, o papel da mãe não é apenas na hora da gestação, na hora do alimento, ela fica cuidando desses ininterruptamente. Tenho encontrado mulheres que cuidam dos seus avós, das suas avós, doentes, doenças graves, e elas contraem doenças severas nas suas próprias articulações porque elas não têm quem as ajude. Muitas vezes, aquele filho, aquela filha que poderia ajudar, não fazem. E elas, aos 70, 80 anos, debruçam-se sobre camas de avós ou dos seus próprios pais, tremendamente adoentados, às vezes com doenças agravadas, como o Alzheimer, que as machucam, maltratam, e elas não têm ninguém que as ajude. Infelizmente, a saúde pública ainda não chegou ao ponto de ajudar essas pessoas, porque nós temos trabalhos que ajudam, sim, os idosos em casa, mas a maioria que não tiver ninguém para cuidá-los. Quando aparece um cuidador familiar, aí a saúde ainda não tem o suporte necessário dentro de São Paulo, especialmente para isso. Por que eu estou lhes trazendo isso? Porque a mulher não deixa de exercer o seu papel feminino em lugar nenhum que ela está. Ela contribui dentro da sua casa com o seu próprio recurso material, com o seu esforço físico, com o seu amor, valorizando a vida de todas essas pessoas que estão próximas a ela, mas ela não deixa de fazer esse papel também em outros lugares. Há outras que muitas vezes se esquivam disso. E a família está assim, sem essa tutela. E quando a mulher desaparece da tutela dos seus, a família tem maior dificuldade de crescer e valorizar-se. Por isso, a vida da mulher é premiada com desgastes, com dificuldades, com espinhos. Por isso eu trouxe a ideia dos espinhos. São mulheres que não têm tempo para se enfeitar, a maioria delas, às vezes não tem o parceiro mais para namorar, e que, olhando no final do dia, só tem cansaço, só tem medo da vida, só tem dificuldades, mas que não desistiram e não desistem dos seus filhos, que não desistem dos seus netinhos, de filhos que têm aí os seus próprios filhos recentes, que não deixam de cuidar, que não deixam de amar, valorizando cada etapa da sua existência. São mulheres que valorizam aquilo que fazem, mesmo na atualidade, quando nós falamos de tanta liberdade. Uma liberdade que chega para muito poucas. Uma liberdade que a gente exalta, porque é uma conquista que nós fizemos. Mas talvez não seja aquilo que ainda chegou a todos os lares, dado que a mulher em si ainda continua crivada dos seus próprios espinhos. Quais são as rosas do Espiritismo? Já que vamos falar de pessoas que se dedicam, se sacrificaram devotamente e abnegação, como o Décio trouxe hoje, quais são essas mulheres que, para nós, dentro do Espiritismo, representam atitudes? Nós trabalhamos dentro da casa espírita, nós fazemos o nosso papel, mas talvez o façamos de uma forma cômoda, quando nós pudermos, ou podemos, de uma forma tranquila, em lugares que estão abastecidos com a água, abastecidos com alimento, sem sofrimentos agônicos. Mas não foi o caso de muitas mulheres. Vamos pegar uma grande educadora, muito desconhecida de todos nós espírita, Anália Franco. Anália Franco, na virada do século de 2019 para 2020, aliás, de 1999 para 2000, o que ela tinha? 1900, ela tinha a facilidade da comunicação. E ela começou a entender que as mulheres precisavam de educação. Então, ela começou a aceitar os filhos de negros que estavam saindo naquela lei áurea que já dava o ventre livre, mas essas crianças elas não conseguiam ser recebidas nos próprios lares dos pais, porque os pais eram escravos e as crianças eram enjeitadas. Então, quando ela soube que essas crianças iam ser entregues à caridade e que muitas não teriam sobrevivência, ela recolhe algumas dessas crianças e sai pelas ruas da cidade, atendendo o apelo interno, ela que não era mãe especificamente, para trabalhar com a sua maternidade incipiente, a maternidade da mulher que não teve filhos, mas que também adotou o valor da valorização da vida.
E o trabalho dela é tão belíssimo que nós vimos hoje educadores que se debruçam sobre a história dessa mulher, compreendendo o que ela fez, que é algo inédito na história da vida dela. Ela se dedicou a fazer trabalhos que levantaram as mulheres de todos os tipos, primeiro com as filhas e os filhos de escravos, depois com as próprias mulheres que não tinham trabalho, mulheres que eram consideradas mulheres da vida, coisa que ela foi muito criticada à época, e mudou-se de vários lugares justamente pela dificuldade que existia na época de entender o trabalho dela. Não se deixou vencer. E o trabalho dela hoje, vocês podem ver em qualquer instituição, é reconhecido mundialmente pela educação, pelo trabalho. Dava o apoio, equilibrava aquelas jovens, colocava-as dentro de um perfil de trabalho, porque valorizar a vida não é só deixar a criança nascer ou acolhê-la, mas dar condições de subsistência. Então, aquelas mulheres que ela criou, acudiu, acolheu, transformaram-se em outras pessoas que também acolheram outras pessoas. O papel dela ainda está para ser investigado, até para nós espíritas, porque nós não vemos pessoas assim se apresentarem normalmente para o trabalho, numa época em que ela própria foi muito questionada sobre o que ela fazia e teve que lutar ferreamente para instalar as escolas em vários lugares por onde ela passou. Educadora, romantista, criou laboratórios, criou escritórios para se tornar autossuficiente. As jovens, conforme elas iam crescendo, ela ensinava a fazer teatro, a tocar, e elas saíam pelas cidades, fazendo serenatas, participando de baile, onde elas amealhavam recursos para fazer a subsistência dos orfanatos, dos lugares que ela criou. Sempre foi detestada, aonde quer que estava. Os espinhos na carne dela, só ela os conhece. Mas é uma mulher que valorizou a vida na sua totalidade, desde o ser que nasce até o ser que morre. Tem um relato de uma amiga dela que diz que um dia ela estava cuidando de uma pessoa muito doente na escola, uma senhora já bastante sofrida, e que essa senhora vomitava constantemente, fazia as suas fezes, as suas urinas na roupa, e a Anália Franco, ao chegar sempre à tarde, no final da tarde, do escritório dela, levava a comida para ela, dava banho para essa senhora que só aceitava os cuidados de Anália. E quando ela estava nas suas crises, ela jogava tudo na cara dela. A comida que ela levava e, às vezes, até os excrementos que ela tinha ejetado. E um dia, vendo a Anália sempre pacífica, ela lhe perguntou: por que você aceita que eu a trate assim? Você não é nada para mim? Você não é minha filha? Minha própria filha me abandonou. Por que você faz isso? E a Anália, olhando sorridente para ela, ela falou assim: porque para mim, você é a mãezinha que eu não conheci. Você é a filha que eu não tive. Você é a irmã que eu não posso ter. Quando eu olho para você, eu não vejo uma pessoa me agredindo. Eu vejo alguém doente pedindo ajuda. Então, isso é ou não é valorizar a vida? Né? Magnífico. Quem não conhece a Dona Aparecida ou já não ouviu falar da Dona Aparecida? Quem não sabe do trabalho dela? Você não conhece ela? Ah, bom, pensei que você não conhecia. Você levantou o dedinho assim, achei que você não conhecia. Dona Aparecida, esta foi outra guerreira, uma mulher simples, do seu tempo, com o seu povo sofrido. Ela trabalhava numa instituição de caridade, a Santa Casa. E na Santa Casa tinha 8 pacientes com o fogo selvagem, como a gente chama hoje. E a Santa Casa chegou à conclusão de que não valia a pena mantê-los, não tinham condições para isso, porque precisava de enfermeiros que fossem especializados, e eles não poderiam manter esses enfermeiros. Então, desistiu de cuidá-los, alguns deu alta e outros simplesmente saíram do hospital. E quando a Dona Aparecida viu aqueles seres que ela estava cuidando até então, andando pelo chão, muitos deixando pegadas de sangue, porque o fogo selvagem parece queimaduras muito graves. É curável hoje em dia, mas na época era muito difícil. Teria que ter cuidados constantes, realmente. E ela via que as pessoas ao andar e deixavam pegadas de sangue no chão. E ela perguntou: onde vão? Eles se despediram dela, ela falou: mas onde vocês vão? Eles disseram: onde Deus nos levar, porque nós não temos lugar para ir. Ela não titubeou também. É outra que aceita o convite da vida. Ela simplesmente deixa o trabalho dela e sai com eles pelas ruas da cidade. Só que ela não tinha para onde levá-los. E aonde levar pessoas doentes, com doenças contagiosas, seria o mesmo que, na época de Jesus, alguém receber em nossa casa uma pessoa com a chamada lepra. Ninguém gostaria de ter pessoas assim na sua casa. E, obviamente, as pessoas preconceituosas, como ainda são, naquela época eram pior ainda.
Então as pessoas se afastavam dela e começaram a escorraçá-la. Ela foi parar, então, na própria casa, num lugarzinho da casa, e a partir daí ela se esforça para cuidar dessas pessoas. E o trabalho que essa mulher faz, que não é o objetivo da nossa palestra, falar sobre toda a vida dela, é divulgado em qualquer trabalho que vocês executem sobre a caridade cristã, porque ela aparece em todas as páginas que a gente colocar caridade cristã e caridade espírita. Ela, sozinha, junto com amigos, vai cuidar desses pacientes. Esses pacientes, naturalmente, vão aumentar de números, e ela vai conseguir, aos poucos, com muita ajuda, pedindo, inclusive, em São Paulo, pedindo ao Chico Xavier, fazendo campanhas de donativo, e o Chico a ajuda muito durante todo esse processo. Ela vai criar o hospital, ela vai criar uma fazenda autossustentável, ela vai buscar para a escola professores, porque os alunos que estavam lá não sabiam ler nem escrever, inclusive alguns jovens, e nas escolas não os aceitavam por conta do contágio que eles poderiam dar. E ela não desiste. Ela bate em todas as portas até que consiga que a escola venha parar dentro da fazenda, e a partir daí ela transforma o seu sonho, que é construir um hospital. É rápido isso, parece muito fácil, mas demandou muito choro, muito sacrifício e muitas dificuldades emocionais que essa mulher viveu. Essa mulher também valoriza a vida. É outra Rosa, com muitos espinhos no seu coração, certamente. A dona Nancy Puma de Girolamo, responsável pelas casas André Luiz. Quem já ouviu falar das casas André Luiz aqui? Vocês todos? Alguém já visitou? As casas André Luiz é outro exemplo de tenacidade de mulheres. A dona Nancy, diferentemente das outras, já tinha uma condição melhor. Ela tinha financeiramente o apoio do seu parceiro e o apoio da família. Ela criou uma família muito bem organizada, socióloga, inclusive. Mas, aos poucos, ela começa a adotar crianças. As crianças atípicas, como ela chamava. Crianças que foram chegando e todas as vezes ela encontrava alguém novo no seu portão. E a partir daí, já o Nosso Lar, o livro Nosso Lar tinha vindo à luz, né? Ela, buscando o Chico Xavier, ela entende que no Nosso Lar está a resposta para o que ela queria. E juntando-se com a própria família, num esforço grandioso, ela vai arregaçar as mangas e, através do esforço enorme que ela vai tendo, ela vai construindo, junto com o marido e com todos os familiares, o instituto que hoje a gente conhece como Casa André Luiz. Ela tem alguns livros que eu sugiro também que todos possam ler. As Aves do Céu Voam, por exemplo. É um livro onde ela relata o porquê daquelas crianças serem atípicas. O que aquelas crianças sentiam quando era rejeitada pelos pais. O que aquelas crianças sentiam quando os pais as deixavam e elas não podiam mais ficar. Crianças que ela vai mostrar que tem todo tipo de sequela. Algumas que vêm como missão, outras que vêm realmente como uma espécie de resgate e outras como vêm como expiação. Nesse livro, ela detalha muito bem as cores dessas crianças, a simbologia do cinza, a simbologia do vermelho, a simbologia do amarelo. Isso num sonho que ela relata, onde ela pôde encontrar as mesmas crianças que ela cuidava, só que na espiritualidade. Crianças que eram cuidadas por espíritos de escol, que ela chama de o anjo de duas pontas, né? Que eram espíritos que traziam aquelas crianças para que ela cuidasse. E muitos dizem a ela: tia, nós não estamos assim para pagar nada, estamos assim para que a ciência aprenda conosco a cuidar das crianças atípicas. Nós viemos aqui em trabalho. Outras, no entanto, rebeldes, eram crianças que tinham provocado em suas próprias vidas ou suicídio ou mortes violentas em outras pessoas, mortes atrozes. E aí sofriam a pena de talião, especificamente, aquela do resgate moral. Mas havia ainda as outras, aquelas outras que se submetiam, às vezes, a uma reencarnação amorosa, mas no meio da reencarnação havia uma desistência da mãe. Uma desistência de mãe que começava a colocar pensamentos negativos, não queria mais ter a criança, começava a rejeitar a criança, e a criança começava a se atrofiar dentro do próprio ventre pela falta de amor, pela falta de cuidados, que a mãe, naquela madre materna, não conseguia lhe dispensar. Muitas sofreram tentativas de aborto e por isso nasceram com problemas defeituosos. Então vejam, quando nós estamos ali nas casas André Luiz e vemos as crianças, como ela chama, crianças atípicas, claro que nós não sabemos e não devemos identificar quem são.
Mas nesse sonho ela relata tudo isso. A mulher, quando engravida, ela tem uma responsabilidade com a vida muito maior do que ela pensa. Eu não posso ter meu filho? Ok. Vamos ter essa criança e dar para adoção. Dar conscientemente para adoção. Mas vamos amar essa criança durante o processo da reencarnação. O Décio hoje falou da questão do estupro. Obviamente que é muito mais difícil para uma pessoa que sofreu o estupro amar a criança que está em si. Mas essas geralmente são crianças mais fortes do que nós pensamos, como diz a nossa Joana de Ângeles. Mas e nós? Quando nós pensamos numa gravidez, parece tão simples assim? Não é. É justamente o que essas crianças mostram para Nancy Puma de Girolamo, que ela conta no seu livro. O processo gestacional é um processo de acolhimento e de valorização da vida de uma forma que talvez nós não entendamos. É o momento em que a mulher se submete, sim, a uma transformação física. Mas essa transformação não é apenas física, é emocional. São dois seres que estão assim habitando no mesmo lugar. De que maneira a gente cuida de uma gestação? De que maneira a gente cuida de uma pessoa que está grávida, próxima a nós? Quais são os respeitos que nós temos com isso? A gente fala, a gravidez não é doença. Verdade, a gravidez não é doença. Mas a gravidez pode tornar-se uma doença para a própria mãe ou até para o filho que virá, se essa mulher não tiver a responsabilidade de cuidar dessa criança. Isso o Espiritismo elucida com clareza. O espírito que renasce através de nós são espíritos com determinadas tarefas, necessidades especiais, e nós não sabemos quais são. É muito fácil para nós, como dizia a doutora Nancy, que a gente faça um berço maravilhoso esperando um filho maravilhoso, mas quando aquele filho surge, aquelas asas quebradas, aquela dificuldade que ali está estabelecida, talvez cuidados que necessitem uma vida inteira de atenção, não são todas as mães, nem todos os pais que conseguem aceitar essa tarefa. Porque é muito bom você mostrar um filho perfeito. Quem não gosta de falar, meu filho é advogado, meu filho é doutor, meu filho é mestre, meu filho está estudando em Harvard. Todo mundo tem orgulho disso. Mesmo que ele seja uma peste para a pessoa. Mas o orgulho de dizer que a pessoa tem um título é valioso. Mas raras são as pessoas que falam, meu filho é gari, meu filho trabalha na rua, é diarista. Meu filho não quis estudar, mas ele é um bom homem. Nós deveríamos primeiro valorizar a condição moral desse filho, que é nossa responsabilidade. A educação didática, ele pode ou não adquirir em qualquer época da sua existência. Mas, se nós os amarmos, como eles estão, como eles chegaram, a forma como eles se apresentam para nós, não dependerá da sua profissão ser amado por nós. Isso não será fator sine qua non, ao contrário. É um agregador à sua personalidade que ele deve buscar. Mas não é isso que faz esse homem de bem. Não é à toa que no livro, no capítulo 17, se fala tanto do verdadeiro espírita, do homem de bem, e ali Kardec coloca muito claramente, o verdadeiro espírita e o homem de bem são a mesma coisa. Então, o que nós fazemos dos nossos filhos? As cobranças hoje para as crianças são enormes. Queremos que elas falem várias línguas aos 10 anos de idade, aos 12 anos de idade. Há crianças que, quando nascem, já têm o seu nome registrado em escolas famosas. Escolas que as pessoas, os pais, acham que valorizarão aquela criança, que farão daquela criança um futuro ganhador, um vencedor. Mas, pasmem, o vencedor não é aquele que chega em primeiro lugar. O vencedor é aquele que permanece no lugar que ele está valorosamente. Então, um ser humano que não tem condições monetárias de atingir o ápice que o seu pai deseja, ou a inteligência que a sua família prescreveu para ele, ele às vezes é rejeitado quando percebemos que aquela criança tem dificuldades cognitivas. Tenho amigos professores que falam sobre isso, a dificuldade dentro do lar. E por que nós temos hoje cada vez mais crianças com espectro autismo? Para que nós entendamos a importância de cuidar dessas crianças na totalidade. Crianças que jamais chegarão, talvez, a ter um final de vida como nós entenderíamos, aquele da graduação, aquele da pós-graduação, aquele do sucesso. Mas são crianças que amam de uma forma enternecida os seus pais, que quando olham para os seus pais, veem um carinho enorme neles. Quando você vai a um hospital de câncer infantil, você vê aquele cuidado que os pais têm, mães que se internam meses com aquelas crianças para que elas se cuidem. E as crianças sorriem. As crianças são felizes.
A doutora Elizabeth Kübler-Ross, ela escreveu um livro que ela relata as crianças moribundas. O quanto essas crianças agradeciam os pais pelo conforto, pelo carinho, pela amorosidade que eles lhe tinham dado, mesmo que elas tivessem passado uma existência toda doentes. A doutora Elizabeth Kübler-Ross é alguém que escreveu muito antes de nós, hoje estamos pensando na tanatologia, sobre isso. E ela falava que as crianças eram aquelas que educavam seus pais e que agradeciam os cuidados. E muitas vezes elas voltavam para dizer aos pais que estavam felizes, agradecendo esse cuidado. Então, todo o amor que um pai, especialmente uma mãe, dedica a uma criança ou um pássaro de aves feridas, como a doutora Puma costumava falar, está fazendo, na verdade, uma transformação visceral na vida daquele ser. A Ivone Pereira, vocês terão aqui um seminário nos próximos dias sobre a vida, a valorização da vida. É uma outra mulher a quem nós, espírita, devemos tirar o chapéu. Valorizando a vida como ninguém, porque ela sabia o preço de um suicídio, ela se dedicou de uma forma ininterrupta e até hoje na espiritualidade a valorizar a vida de todos. Ela, junto com os seus responsáveis, Camilo Castelo Branco, Leon Denis, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros, na espiritualidade ainda hoje cuida disso, associada ao trabalho de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré que aceita cuidar daqueles que não desistem, mas que têm medo de continuar a sua vida e, por medo de continuar a sua vida, acabam, de alguma forma, entrando nessa condição do suicídio direto ou indireto. E ela, Ivone Pereira, que já tinha sido suicida em outras etapas, aprende o valor da vida e, através do seu exercício, do seu amor, da sua abnegação, das suas tarefas, ela vai trazer para nós um famoso livro Memórias de um Suicida, que todos nós, espírita, podemos e devemos ler. Ali, nós aprendemos o cuidado da espiritualidade com a vida. Nós aprendemos o cuidado daquela criança que chega doente em nossos lares, daquela criança anencéfala, daquela criança que tem dificuldade de se locomover. Por que elas chegam de asas partidas? Por que elas chegam com dificuldade em nossas vidas? Muitas são, sim, suicidas, mas muitas vezes o próprio suicídio foi ocasionado pelos pais anteriores, pela maneira como cuidaram, pela maneira negligente como cuidaram, e, portanto, esta mulher que hoje recebe essa criança tem uma grande responsabilidade com esse ser que chega. E a Ivone vai fazer para nós esse trabalho de decodificar tudo isso, vai nos mostrar essa transformação. E aí vocês vão aproveitar, com certeza, esse seminário que terá, conhecendo mais profundamente esse trabalho. E, é claro, não poderíamos encerrar sem falar da grande responsável pela tarefa por trás, ou na frente, ou ao lado, não sabemos, de Kardec, Amélie, a esposa de Kardec, que foi responsável direta do enternecimento deste homem, que era um homem que sabia lidar com as coisas, flexível, mas que precisava do acolhimento de uma mulher. Será que a Gabi foi só esposa ou a Gabi também foi uma mãezinha para ele, uma irmãzona para ele? Não sabemos. O que nós temos a certeza é que sem o trabalho da Amélie não haveria o trabalho de Kardec como hoje nós conhecemos. Que ela estava ali, ao lado dele, forte. E outra grande mulher, Amália Domingos e Soler. Esta, cega no final da vida, continuou escrevendo, continuou ajudando crianças órfãs, dedicou-se à tarefa de elucidar as outras mulheres, aos seus pais, sobre o papel da valorização da vida. E essas duas mulheres, que não são da nossa época, já vivenciavam a liberdade verdadeira, que é do dever retamente cumprido, numa época em que elas também eram privadas de alguma forma, da sua própria liberdade, como é o caso da nossa querida Amália, mas não é o caso da Amélie, que já estava no outro patamar. E, obviamente, nós não podemos encerrar o nosso trabalho sem agradecer o trabalho incansável da doutora Marlene Nobre, porque, sim, ela, através do livro O Clamor da Vida, através de suas condições claríssimas de nos falar sobre a vivência da vida, o bem que nós não sabemos ainda qual é, verdadeiramente nós, a vida que é um bem disponível, como ela falava. Nós agradecemos a Marlene, o trabalho que ela fez pelas AMES, que ela faz conosco, e o trabalho que ela faz elucidando todas as mulheres que chegam. E a Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, a mãe que abraça todas as mães, a mãe que acolhe todos os pais, a mãe que sabe trazer a realidade espiritual da vida. Quem é para nós Maria? Qual a representação dessa mulher? Como nós somos Maria? Nós também somos Maria de Nazaré. Nós também somos aquela mulher que acolhe, aquela mulher que aceita, aquela mulher que se transfigura quando é mãe, quando é avó,
quando é tia. Mas também nós somos aquela mulher que, quando não tem filhos, sabe cuidar dos seus filhos, sabe cuidar dos filhos dos outros. Hoje, nós temos mulheres que escolhem até outras mulheres como parceiras. Está errado? Não. Porque essas mulheres também são rosas. E essas mulheres também conseguem educar, conseguem amar. São as mesmas mulheres conosco, só que necessitando de outro tipo de afeto. Isso está errado? Não. Aprendamos a ver mais claramente. Hoje o Dr. Deste falou da questão do ponto de vista, que Kardec já traz com clareza. O nosso ponto de vista pode ser distorcido. O nosso ponto de vista pode ser errado, mas quando nós amamos, e o amor não tem barreiras, o amor não tem filosofia, o amor a gente não liga para pequenos controles, nem pequenas mudanças. Essas mulheres hoje educam filhos, seus filhos adotados, filhos de outras pessoas, não deixam de ser rosas da vida, mesmo que não tenham o casamento que nós sonhamos. E também aos parceiros homossexuais, que aceitam as mulheres, que criam seus filhos, também são mulheres dentro dos seus corações, também sabem acolher. Então, hoje nós percebemos que a mulher está em todos nós. Quando nós somos educados de uma forma a valorizar a vida, nós aprendemos a valorizar a vida na sua plenitude. E o que é valorizar a vida? É fornecer elementos para que as pessoas que estão conosco, aquelas que nós conhecemos, aquelas que nós podemos auxiliar, consigam fazer o seu papel, exerçam as suas funções, a sua função de amor, a sua função de maternidade, a sua função de irmã, a sua função de amiga. Cada uma de nós, independente de escolhermos ou não escolhermos ter filhos, independente de lutarmos pela nossa profissão, onde estivermos, podemos valorizar a vida, porque nós somos espíritas, espíritos imortais. E sabemos que as funções mudam. Com o tempo, nós podemos vir a reencarnar homens. Mas se hoje nós estamos nesse papel feminino, vamos aproveitar tudo que essa vida nos traz. Vamos agradecer a Maria Santíssima, que nos mostrou que o devotamento e a abnegação, elas constituem elementos primordiais do sexo feminino. Vamos alimentar os nossos homens com amor, porque eles também fornecem amor. Os homens são nossas crias. Eles não são diferentes das mulheres, mas nós, muitas vezes, os criamos de forma diferente. Então, a mulher também tem que educar-se para educar seus filhos, para educar sua filha, para educar sua neta. Mas não tenhamos dúvida que tudo que nós fizermos na valorização da vida, aonde nós estivermos, no centro espírita, na rua, no trabalho da caridade, no nosso trabalho material, vai valer a pena. Então, pergunte a você mesmo, qual é o meu papel dentro do meu lar? Qual é o meu papel na sociedade? Eu lutei tanto para chegar a esse título. Será que esse título basta? Será que eu não posso agora me dedicar um pouco mais a cuidar daqueles que necessitam? Quantos e quantos não estão esperando por um sorriso nosso? Há orfanatos lotados. Nós não precisamos adotá-los levando-os para casa. Nós podemos valorizar a sua vida, levando nosso amor a ele. Se um dia você tiver a chance de visitar um lar de crianças adotadas, e se você tiver a chance de visitar um orfanato, veja como a sua presença, irradiando amor, vai valorizar a vida daquelas crianças que futuramente serão pais e serão mãe. Muita paz a todos.